só um adendozinho, professor Carlos, Claro. você falou ali no Duat, que tem a ver com o Egito, né? Então, Sim. assim, o Duat ali era o tipo submundo de Osíris, né? Então, quando o defunto, o morto, né? Quando a pessoa morria, né? Aí o defunto ele passava por esse Duat, o mundo dos mortos lá de Osíris, onde havia um julgamento, que é chamado lá no livro dos mortos, é a cena chamada de psicostasia. Tem uma live aqui no canal, pessoal, com a professora, minha professora de hieróglifos, a professora Amanda. Quem não viu, depois veja lá, onde ela fala de várias cenas do livro dos mortos. E uma delas é essa cena da psicostasia, que é onde há um julgamento, aí tem a balança, onde o coração é Sim. pesado do defunto. Então tem toda essa questão. Depois eu vou postar um vídeo só sobre psicostasia, sobre essa cena lá do julgamento lá para os antigos egípcios, né, que está descrito lá nos papiros que hoje compõem o livro dos mortos. E eu achei interessante porque, assim, esse Duat não era exatamente esse inferno bíblico que a gente imagina, né? Era uma situação que você chegava lá, o defunto, o morto, chegava lá, e ele ia passar por um julgamento. E a partir dali é que ia definir se ele iria para a eternidade, realmente, viver ali no paraíso, a vida eterna, que era a verdadeira vida para eles, ou se ele teria seu coração engolido pelo monstro, a mente, e aí ele realmente seria apagado da história, né, totalmente. Então tinha essa questão diferente, né? Você vê que era um inferno diferente. Né? É o que eu conceituei lá no começo, né, de que o inferno não começa essa descrição como um lugar de sofrimento, era só uma região inferior. Exatamente. Era só isso, era Submundo, um né? submundo. Era um lugar inferior. Por exemplo, em Akhrat, se você der um banquete em memória de um espírito do morto, ele pode vir do mundo dos mortos para celebrar com você, porque ele está sendo Olha só. lembrado. Exatamente. Então, assim, essa evolução que vai acontecer de ser um lugar de tormento e de sofrimento, né, já é a influência persa. Porque na mitologia persa, antes do zoroastrismo, já existia esse lugar de sofrimento. Então, esse é até proto-zoroastro. Aí os judeus vão ter contato com isso e vão abraçar isso na sua literatura, né? A ponto de usar o Vale do Filho de Hinom, que é o Geena, como uma expressão quase literalista disso, né? Porque era um lixão, se jogava enxofre, se jogava resto de cadáveres ali, era um lugar que queimava continuamente, e então eles vão já começar a idealizar no imaginário que deve ser igual ao Geena, o Vale do Filho de Hinom. É muito interessante isso. Sim, Então, muito. Geena, ou Guiena de fogo, traduz-se como inferno, isto é, o lugar de punição futura. Designava originalmente o Vale do Inom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. Então, Guiena, Vale do Inom, uma ravina ao sul de Jerusalém. No sentido figurado, um lugar de fogo para a punição dos ímpios, o inferno. Aí você tem aonde está o Geena. Mateus 5, 22, 29, Mateus 23, 15, Marcos 9, 45 e 47, Tiago 3, 6. Geena. Esta palavra grega surge 12 vezes no texto bíblico, nos seguintes locais. Repetindo aqui, né, os demais locais 12 vezes, é um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destruição futura. Geena refere-se ao Vale de Inom, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, indigentes, né?
ou pessoas que eram criminosas também. Restos de animais e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Jesus usou este vale como símbolo da destruição eterna. É muito interessante que na linguagem dos escritores neotestamentários, quando eles atribuem a fala a Jesus, dizendo que ele está pronunciando a questão do Gehenna, eles estão sempre associando a uma figura de linguagem da inexistência. Sempre é isso. Aonde o verme nunca para de comer e onde o fogo não consome, está falando das questões da aplicabilidade literal. Mas quando ele está começando a direcionar o simbolismo da fala nos textos apresentados, a questão das trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente, essas aplicações, na verdade, são simbolismos da inexistência, do processo de não existir mais. Isso fica muito claro quando você pega os melhores exegetas, principalmente da escola alemã, né, que faz esse processo de desmitologizar o Novo Testamento, é literalmente isso que você está vendo. Porque os judeus, eles acreditavam na questão da ressurreição, tinha diferenças dessas crenças entre as seitas judaicas, mas a punição verdadeira era deixar de existir, ter a sua completa destruição, a destruição aí da sua alma, do seu espírito. Aí vai haver alguns desencontros em relação a essa questão interpretativa, mas o que é o ponto passivo entre todos? Que é a aniquilação total, a destruição total, que é a punição máxima até descritiva no livro do Apocalipse. A aniquilação, a inexistência total. Então, ao mesmo tempo que nós não podemos tomar por literal estas descrições, porque elas não são literais, oriundas de mitologia, a gente tem que entender também que existia na mente dos autores uma vida após essa vida para os justos e uma destruição, uma aniquilação para os injustos. Num sentido mais direto e objetivo, é isso que o texto está querendo representar. Agora, tomar isso por fato, verdade ou não, aí já é uma questão de crença, porque eu nunca morri e voltei para dizer se tem alguma coisa lá ou não, nem conheço alguém que voltou para dizer se tinha alguma coisa ou não. Se reencarna, se renasce, se acabou. Então, mas a ideia do autor era essa. Essa era a ideia principal do autor, ou dos autores.